Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se é bom dia ainda é bom dia. 5 para meio-dia. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Edilson Torres. Eu sou brasileiro mesmo, né? Sou de Belo Horizonte. Eu vim de uma família muito linda. Eu tenho 48 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão evangélico e desde maio de 2023 sou cristão evangélico, graças a Deus. Sou amante do evangelho, sou amante das coisas certas, não falo mentira, faço só o bem para as pessoas, mas eu não era assim. Eu vim cá falar de uma coisa tão importante, que é o que Deus fez na minha vida também. E olha que eu não gostava, sabe? Disso aqui, ó, jamais me pegava. Reunião, palestra, igreja, padre, pastor, crente, Bíblia. Eu não gostava. Isso aí você pode ter certeza que eu não gostava. E aqui eu vim falar, né? Escolhas que reescrevem destinos. Eu vou resumir minha história aqui bem rápido para vocês entenderem, que eu sei que a gente está com fome, não vou tomar o tempo de muito de vocês. Quero apresentar aqui a minha esposa. Fica de pé, meu amor. Renata Torres. Essa é a mulher que está comigo, caminhando comigo. É uma pessoa muito importante para mim. Eu te amo, tá? Não seria o que sou hoje se eu não estivesse com você. Você sabe muito bem disso, eu te amo muito. Eu quero contar aqui em rápidas palavras uma história sobre a minha vida. Eu nasci num lar cristão, sou filho de pais que até hoje são casados, eles são evangélicos, mas eu nunca gostei desse negócio de religião, de padre, de pastor, eu não gostava de jeito nenhum. Eu era um cara que eu sempre olhava as pessoas no mundão aí fora e achava isso muito legal. Às vezes eu saía de igreja assim, eu falei assim, nossa, não sei o que eu estou fazendo dentro de igreja, não gosto desse negócio, isso não é para mim. E eu sempre fui a ovelha negra da minha família. Então, assim, quando eu completei 16, 17 anos, eu comecei a beber, comecei a ir para a rua, fazer as coisas escondidas dos meus pais. E eu, assim, peguei gosto pelas coisas de mundão. Aí eu comecei a beber, comecei a fazer coisas escondidas dos meus pais. E eu achei aquilo gostoso. Passou um tempo, eu me arrependi e voltei para a igreja disfarçado de evangélico, mas eu não gostava também. Aí eu me casei com uma pessoa e tive 2 filhos com ela, inclusive meu filho está ali. Fica de pé aí, Paulo. 21 anos, meu filho. É um homem muito especial na minha vida. Tenho 2 filhos, tem ele e o Gabriel. O Gabriel tem 25 anos, o Paulo tem 21. E assim, eu fui vivendo de acordo com a vida ia me levando. Então eu vivi assim sobre muitas coisas baseadas em mentira. Eu era um cara extremamente mentiroso. Eu mentia para mim mesmo e eu achava que eu estava certo. Para mim, tudo que eu fazia estava certo, todo mundo estava errado e eu estava certo. E peguei assim uma casca grossa de um cara mentiroso, um cara desonesto, um cara manipulador. Eu era um cara bem assim egocêntrico, tinha um ego muito inflamado e eu achava que eu estava certo. Então assim, eu vim de uma família, não sei se vocês conhecem, eu tenho 2 irmãos que são bem influentes no ramo da barbearia, eu também sou barbeiro, não sou palestrante, eu sou barbeiro, tá? O seu Elias, que é um barbeiro muito influente, é meu irmão, de pai, de mãe, de sangue mesmo, e o Edmar Torres também. Todos 2 são referências para mim, mas eu era um cara totalmente ao contrário deles. Eu não gostava de igreja, de padre, de pastor, de Bíblia, de religião, de oração. Se alguém chegasse e falasse assim, eu tenho uma palavra para você, eu falava, velho, não vem com isso não. Não quero isso para minha vida, não quero. Não adianta. Igual na minha barbearia, chegava um cara de qualquer religião que fosse fanático, ou crente, ou evangélico, ou qualquer coisa, eu mandava outro atendente atender, porque eu não queria ter contato com crente, mesmo minha família sendo crente. Eu não gostava, eu falava assim, não quero. E eu, assim, fiquei muito... E isso me gerou um divórcio. Eu era um cara muito ruim, machista, mentiroso, desonesto, traidor. E eu perdi meu primeiro casamento. Foi muito triste para mim, mas ao invés de eu
ir para os braços de Deus, eu fui mais ainda para o mundão. Falei assim, agora já que eu perdi o casamento mesmo, não estou nem para nada, eu vou para o mundão. Comecei a beber, comecei a usar muita droga, muitas drogas, comecei a mexer com muita prostituição, promiscuidade sexual em geral, e o diabo é sujo. Eu sei que talvez muita gente que não acredita que existe o bem e o mal, né? Eu sei que às vezes eu falo por mim, eu não acreditava, para mim era Deus no céu e a gente na terra e cada um com seus problemas. Não adianta você falar, vou orar por você. Não, para mim não resolvia. Eu falei, não quero isso. Não quero oração, não aceito ninguém meter a colher de pau na minha vida. Eu era um cara praticamente ateu mesmo, vindo de uma família cristã evangélica. Então, assim, eu sofri muito por isso. Sofri muito porque eu escolhi as coisas erradas, né? Escolhi, eu achei que eu escolhendo satisfazer os desejos da minha carne, da minha própria vontade, eu seria feliz. Mas era uma felicidade muito passageira, muito momentânea, porque eu bebia, cheirava cocaína, fumava maconha, usava bala, ficava com várias mulheres, e quando eu chegava em casa, batia um vazio, uma depressão dentro de mim, uma vontade de suicidar, uma vontade de tirar minha vida. Eu era totalmente perdido quanto a isso aí, não tinha vontade própria. Eu ouvia todos os conselhos das pessoas do mundão das festas, mas os conselhos dos meus irmãos, dos meus pais e de algum pastor, de algum padre, de algum líder religioso, eu não queria, não aceitava. Entrava aqui, saía aqui, e eu tratava às vezes a pessoa com educação, que eu sempre fui educado, mas dentro de mim eu tinha muito ódio e tristeza quando alguém chegava e queria me pagar um sermão, ou alguém queria falar algumas coisas que era contra a minha opinião. Então, assim, eu sofri muito com isso, aprendi muito, mas eu sofri muito. Para mim ser o que eu sou hoje, graças a Deus, minha vida é mudada. Para mim ser o que eu sou hoje, eu tive que passar por um terrível acidente que eu passei a 1% da morte. Vou contar em breves palavras aqui para vocês entenderem. Eu gostava de ostentar, gostava de ter carros caros. Graças a Deus eu tenho um patrimônio bom, um patrimônio sólido, chega a mais ou menos a uns 3 milhões, mas é em imóveis e coisas, né? Mas não é o dinheiro na conta, é imóveis, né? Coisas que fui juntando no decorrer do tempo. Então, assim, eu gostava de jet ski, gostava de ter lancha, gostava de ter Land Rover, eu tenho um sítio muito lindo. Então, assim, para mim, isso que era a minha felicidade. Só que era uma felicidade momentânea. Eu trazia muitos amigos para perto de mim, mas só amigos e amigas, pessoas assim que estavam interessados no que eu podia proporcionar para essas pessoas, que era andar de jet ski, fazer uma festa, eu promovia as festas de funk, de eletrônico. Eu era viciado nisso. Eu era viciado em ficar com mulheres. Eu era viciado em usar muita droga. Então, assim, a minha vida era baseada nessa vida de luxúria e tristeza e depressão ao mesmo tempo. Eu tinha uma terrível depressão, um vazio na minha alma que eu chorava direto, e eu não queria, de jeito nenhum, aceitar que o único caminho para mim era eu mudar de vida. Assim, começar do zero e levar adiante. Aí, muito bem, eu estava, num tempo, andando de jet ski com uma mulher, uma menina de 19 anos, e eu tive um terrível acidente, uma batida de jet ski com jet ski, e eu quase morri. Eu joguei água no cara, com o meu jet ski, e ele acelerou o jet ski dele em cima de mim, e bateu em mim, e quebrou o meu fêmur, o meu tornozelo. Eu estava embriagado, essa menina que estava comigo também estava embriagada, nós estávamos sem colete salva-vida, a profundidade era mais ou menos 12 metros de profundidade na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, não sei se vocês conhecem, é uma lagoa que lá morrem muitas pessoas, e eu estava assim, à beira da morte. Já era 15 para 6 da tarde, já estava anoitecendo, o sol já estava pertinho de se pôr, e eu assim, esse cara bateu em mim com outro jet ski, e eu estava com essa menina na garupa, sem colete, bêbado, e estava assim, tremendamente vulnerável à morte ali naquele lugar. E eu fui discutir com ele, mesmo
com a perna quebrada. Eu falei, você é doido, mano? O que você foi fazer comigo e tal? Ele foi, pensou assim, mais 2 segundinhos e já acelerou o jet ski dele para me atropelar, para acabar de me machucar e me matar. Porque se ele batesse o jet ski na minha cabeça, eu ia desmaiar e ia afundar, porque eu estava sem colete. E se eu tivesse de colete, eu não conseguiria afundar. Mas quando ele veio para me atropelar, como eu sei nadar, eu afundei. Afundei na água e ele passou por cima, mas não encostou em mim com o jet ski dele. Mas ele passou exatamente assim, ó, tirando tinta, que eu senti o barulho da turbina do jet ski. Aí eu falei, não, esse cara vai me matar. Como é que eu faço? E a menina que estava comigo, ela começou a beber água e afogar, porque ela não sabia nadar. Falou assim, nós vamos morrer. Nós estávamos 200 metros da orla e eu já estava escurecendo. Eu olhei para todos os lados, tinha água, não via ninguém por perto. Eu comecei a desesperar e mesmo assim, eu comecei a gritar com o cara, para com isso, você é doido, mano. O que você vai fazer comigo? E ele virou o jet ski e veio de novo para me atropelar pela segunda vez. Eu abaixei de novo. Aí ele começou a gritar e xingar muito palavrão. Vou te matar! Xingando muito palavrão. Usado extremamente. Hoje eu entendo que ele estava extremamente possesso ali naquela hora. Aí ele virou pela segunda vez e veio de novo. Eu baixei pela terceira vez. E eu comecei a chorar. Falei assim, esse cara vai me cansar até matar. E a menina afogando, bebendo água. Falei assim, nada, meu bem, nada, tenta nadar. Ela bebendo água, afundando em 12 metros de profundidade. E eu olhei para todos os lados, não via ninguém, não tinha solução. Eu falei assim, eu vou morrer, eu estava 1% da morte. E ali, ó, desacreditado em Deus, xingando muito palavrão, bêbado, inconsciente com minha vida passada. Eu não queria nunca mais ser nada relacionado à igreja, à religião, à Bíblia, nada. Falei, não, esse negócio para mim não serve, eu não quero. Povo medíocre, povo chato, que não sei o quê. Aí o que acontece? Pela terceira vez, ele veio para me atropelar. E eu baixei de novo e a perna quebrada. Quebrou meu fêmur, meu tornozelo, meu joelho machucou muito. Esse dedo meu chegou quase a quebrar também. Eu estava totalmente indefeso ali naquele momento. O que acontece? Eu fui e comecei a chorar. Falei assim, moço, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Me dá uma chance, não me mata não. Tal. Aí ele veio, quando ele virou pela 4ª vez para me atropelar, de longe, veio um outro jet ski com 2 pessoas. Naquela hora ali apareceu esses dois rapazes em um jet ski, e acenando para ele, ele parou do meu lado e falou assim, não vou te matar porque você está do lado dessa mulher aí, e xingou um palavrão e foi embora, acelerou. Aí os 2 caras vieram para me salvar. Falou assim, o que aconteceu aí, mano? Falei assim, cara, pelo amor de Deus, salva essa menina que ela não sabe nadar, não, eu sei nadar. Aí comecei a boiar, respirar muito fundo, ofegante, e ela quase morrendo, ela assim, passou a 1% também da morte, porque ela não sabia nadar. E eu sofrendo muito, sofrendo, quando os caras me socorreram, me deitaram num deck, me puxaram no jet ski, tá na beirada, meu jet ski quebrou todo lá com a parte da frente, puxaram essa menina, ela estava só de biquíni, eu só de short, começou a sentir muito frio, muito sono, muita angústia, e na mesma hora veio assim, você não pode deixar isso de graça, você tem que cancelar o CPF desse cara. E pronto, aquilo ali virou uma obsessão para mim. Eu dentro do hospital, eu já comecei a fazer uns contatos, que eu sou barbeiro, eu tenho amigos que é polícia, delegado, bandido, muito tinha, né? Graças a Deus estou liberto desses bandidos aí que colava comigo. Aí o que acontece, gente? Eu comecei a fazer os contatos, descobri todos os dados desse rapaz que me atropelou. O cara com 17 processos, um cara que já foi preso, um cara que era usuário de droga também. Resumindo, o cara era pior que eu. Aí eu pensei, esse cara não merece viver. E eu batalhei para isso mesmo. Falei assim, e nunca, mesmo assim, eu não aceitei que aquilo ali foi um livramento de Deus para minha vida. Eu pensava assim, foi muita sorte esse cara aparecer aqui na hora e me salvar. E não veio na minha mente que foi milagre, que foi uma chance de vida. Para mim era uma sorte, né? Eu tive sorte desses 2 caras aparecer aí e expulsar esse cara que me atropelou de perto de mim. E o cara fugiu. Aí essa menina que eu fui atropelada, ela veio morar comigo. Falou, eu vou cuidar de você, vou tratar de você, que nós estávamos muito juntos, a gente quase morreu junto, e eu vou cuidar de você. Aí ficou em 6 meses cuidando de mim. E eu programando esse óbito, né? Esse assassinato. Aí, no mês que a gente ia fazer isso,
minha perna quebrou de novo. Minha perna quebrou de novo no mesmo lugar. Eu tive que voltar para o hospital, refazer a cirurgia, tirar os parafusos quebrados, tirar tudo quebrado e colocar novos parafusos. Não tinha plano de saúde, custei conseguir essa cirurgia, consegui com um amigo meu que é maçom, da maçonaria, e eu estava fazendo alguns testes com ele, lendo alguns livros, algumas coisas para me virar maçom. Eu queria ser um maçom. Eu queria falar, não, eu vou ser maçom porque eu não quero ser crente, não quero ser católico, não quero ser nada, então pelo menos maçom é você. E ele falou, não, você pode ser, você não precisa ter religião nenhuma, mas se você quiser ser evangélico igual seus pais são, mas você... Falei assim, não, eu vou ser só maçom, vou estudar e tal, vou querer, eu quero e tal. Falei, então tá. Aí ele ajudou a conseguir essa cirurgia para mim, eu fiquei devendo esse favor para ele, mas ao mesmo tempo, falei assim, eu não quero seguir religião nenhuma, eu quero seguir a minha vida mesmo e tal. Eu ficava entre essas duas opções. O que acontece? Eu fui para o hospital e tive uma nova cirurgia. Quando eu postei no Instagram, depois de 6 meses que o acidente aconteceu, que eu estava novamente operado com essa cirurgia, o cara que me salvou, eu acho que ele começou a me seguir no Instagram e me mandou mensagem. Cara, foi eu que te salvei lá naquela lagoa no dia. O que aconteceu com você? Falei assim, cara, minha perna quebrou de novo, eu tive que vir para o hospital e tô aqui. Ele falou assim, cara, foi eu que te salvei. Falei assim, cara, eu queria muito te agradecer, eu queria muito te encontrar, porque você salvou minha vida. Eu tive muita sorte de você aparecer lá na hora e salvar eu e aquela menina que estava lá. Ele falou assim, cara, não foi sorte, foi Deus. Falei assim, que Deus? Como assim Deus? Falei, foi Deus. Falei, como assim, cara? Porque eu não acreditava, né? Eu falei assim, esse cara, vem esse cara, quer ver que esse cara é um crente, alguma coisa? Pensei assim, ele falou assim, foi Deus. Falei, então por que foi Deus? Ele falou assim, porque eu estava deitado no quarto com a minha esposa, televisão ligada, ar-condicionado ligado, estava tudo, né, prontinho para me descansar. E Deus falou comigo, levanta agora e vai lá na beirada da lagoa. Ele falou com a esposa dele, nossa, estou sentindo um negócio aqui, uma voz que mandou levantar aqui agora e ir lá na beirada da lagoa. Vão lá comigo? Ele falou assim, não, vou não, vai você sozinho. Ele foi sozinho, chegou lá, ele viu os 2 jet skis se batendo. Ele já correu, pegou o jet ski do vizinho e foi lá me salvar. Quando ele falou isso, eu me rendi, né? Mas mesmo assim, eu falei assim, Deus, mas eu não quero esse negócio de Deus, eu gosto de festa, de putaria, de droga, eu gosto de curtir mesmo a vida. Aí ele falou assim, foi Deus, cara, Deus me levantou da cama para me ir lá te salvar, então eu acho que você é um escolhido de Deus. Aí ele foi e desligou o telefone. Eu comecei a pensar, comecei a chorar, comecei, sabe, pensar coisas de quando eu era criança, que meus pais me levavam para a igreja. Comecei a lembrar várias coisas. Com 11 anos eu tive um livramento de morte. Comecei a lembrar coisas e comecei a chorar. Chorar. Eu não sabia por que eu estava chorando. Aí eu tô lá. Aí essa menina que estava cuidando de mim, que foi morar lá comigo, ela falou assim, e aí, meu bem, vim te visitar aqui, como é que você está? Eu falei assim, meu bem, veio veio um cara aqui, não, desculpa, o cara me ligou, o cara que me salvou me ligou aqui. Aí eu falei assim, e aí? Não, e aí que ele falou que foi Deus que pediu para me salvar e tal, para buscar eu. Aí eu, beleza, tô lá assim. Aí eu acho que antes dela ir lá, não, foi antes dela ir lá, dela chegar para me visitar, antes, no mesmo dia, ela não tinha ido lá ainda. Eu tô lá repensando, né, se foi Deus, se não foi. Aí entra um pastor evangélico no Hospital Municipal de Contagem, hospital público, que eu não tinha plano de saúde. Eu tinha, mas não estava em dia, então não fui socorrido. O que aconteceu? Eu fui socorrido no hospital público. O que acontece, gente? Esse pastor entrou lá e fez uma oração para mim, orou para mim, pôs as mãos sobre mim, mas antes dele pôr as mãos, eu estou assim, estou muito emocionado por causa disso, porque Deus livrou minha vida da morte. Então, assim, antes dele impor as mãos para mim, ele entrou e foi conversar com o vizinho de cama do lado. Aí eu vi que tinha um pastor lá, eu falei assim, eu até virei pro canto assim, eu não queria saber de pastor. Aí veio uma voz de mim, pede para fazer uma oração para você. Você está aí, ó, todo quebrado, usando morfina, não consegue levantar, usando fralda, não consegue nem no banheiro, pede para orar para você, ué. Aí na hora eu falei assim, ô pastor, tem jeito de você fazer uma oração para mim? Ele falou assim, eu oro, mas você acredita em Deus? Eu falei assim, eu acredito, mas eu não sigo religião nenhuma. Eu não frequento nada, eu já frequentei quando criança, mas eu não frequento. Ele falou assim, não, mas eu vou orar por você assim mesmo. Eu falei assim, então tá bom.
obrigado. É porque eu estou sentindo muita dor aqui, pastor. Eu estou usando morfina de 4 em 4 horas, estou usando fralda, não aguento levantar. Olha aqui para o senhor ver, levantei o lençol assim para ele ver. Ele falou assim, não, estou vendo aí e tal. Ele foi assim, pôs as mãos em mim e orou por mim. Naquela hora ali eu comecei a gelar dos pés à cabeça, senti um arrepio, senti um negócio tão forte e senti claramente que era uma coisa sobrenatural. O que eu senti foi uma coisa assim que eu nunca senti na minha vida. Aí o que acontece? Eu fui e me rendi ali aos pés do Senhor, coloquei o lençol sobre mim, comecei a orar, a chorar, falei assim, Deus, por favor, se o Senhor ainda gosta de mim, se o Senhor me quer perto do Senhor, me perdoa, me liberta das drogas, da mentira, da prostituição, das drogas, tira de mim esse ódio mortal que eu estou desse rapaz e tal. Irmãos, meus amigos, eu confesso para vocês, na hora já veio uma coragem de dentro para fora, de fora para dentro, que eu falei assim, nunca mais eu vou pensar em matar esse cara, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou falar mentira, nunca mais eu vou mexer com prostituição, nunca mais eu vou mexer com festa de funk, de eletrônica, eu vou mudar de vida. Aí essa menina que morava comigo foi lá me visitar. Aí eu tinha atropelado os assuntos aqui, ela foi me visitar, eu falei assim, ela falou, e aí meu bem, como é que foi seu dia? Eu falei assim, meu bem, veio um pastor que hoje orou para mim, coisa que isso não acontece, né? Orou para mim, eu senti uns negócios que eu nunca senti na minha vida. E a partir de hoje eu quero mudar de vida. Eu quero ser igual meus irmãos são. Eu vou mudar mesmo. Vou parar de beber, vou parar de fazer festa, não vou mandar matar esse cara mais, não vou fazer nada contra a lei, nada que eu vou começar a ler a Bíblia, vou mudar de vida. Ela falou assim, eu duvido, porque ela sabia que eu era um cara muito problemático, muito viciado em mentira, em droga, em festa, em prostituição, e ela aceitava de vez em quando eu ficar com outras pessoas e fazia vista grossa. Falei assim, ó, eu vou mudar de vida, vou para a igreja, vou mudar, vou consertar minha vida. E você é muito nova, você é bonita, se quiser você pode arrumar quem você quiser, mas se você quiser assumir um compromisso comigo, você também quase morreu lá, eu caso com você. Aí eu casei com ela, né, que é essa lindeza aqui da minha vida, a gente casou, a gente mudou de vida, a gente foi transformado. E assim, eu estou assim aberto para que Deus possa construir uma nova história sobre a minha vida, e Ele tem feito isso de uma forma que eu não estou nem acreditando, entendeu? Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, viajei, meu faturamento dobrou, eu comecei a participar de vários lugares, várias palestras, sentei para aprender, porque quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, eu acho isso. Então, assim, comecei a voltar a ter o amor dos meus irmãos. Seu Elias, que é um cara que tinha vergonha de falar que era meu irmão, hoje ele tem prazer de falar que é meu irmão. O Edmar também, mesma coisa. E quando eu fui sair do hospital, eu já fui direto de muleta para a igreja. Eu fui para uma igreja, chama Batista Central. Cheguei lá na Batista Central, levantei minha mão. Eles falam, né, que a gente tem que aceitar Jesus, mas na verdade é Jesus que aceita a gente. Pela graça salvadora, eu fui escolhido por Deus. E assim, eu tive que quase morrer para me criar a vergonha dentro de mim, que vergonha na cara mesmo, falando assim, no termo, né? Porque aí Deus mudou minha vida. Deus, assim, eu tinha depressão, fui curado da depressão, eu era viciado em álcool, nunca mais eu bebi, eu era viciado em mentiras, nunca mais eu falei mentira, eu era viciado em pornografia, nunca mais eu acessei uma pornografia, nunca mais eu pratiquei uma masturbação, nunca mais fiquei com uma mulher a não ser a minha esposa. Sabe, a minha vida foi transformada e com isso veio o pacote também da prosperidade. Prosperei muito, meu faturamento dobrou, a minha vida, sabe, eu estou construindo uma nova história, montei já mais uma barbearia com 10 cadeiras, linda, maravilhosa, sabe, estou crescendo, eu quero montar pelo menos 2 ou 3 por ano, porque agora eu entendi o caminho da prosperidade. Para você, que você, não sei, aqui, talvez eu estou falando aqui para pessoas de irmãos católicos, irmãos de matriz africana, irmãos evangélicos, pessoas que não gostam de jeito nenhum de religião, como eu também não gostava. Então, assim, ó, eu aprendi e tem dado certo comigo. Para você prosperar dentro do seu propósito, tem algumas coisas que você tem que fazer para realmente Deus agradar do seu coração. Primeiro, eu acho que você deve fazer, é o que vocês fizeram aqui, aceitar, né, Deus na sua vida, através da pessoa de Jesus Cristo, porque muita gente acha que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu quero Deus, Deus abençoe, vai com Deus. Mas e na hora de você
dobrar o seu joelho, fazer uma oração de 1 minuto, você é incapaz de fazer isso. Você prefere em qualquer lugar, de menos fazer oração, de menos assistir um filme que fala de Deus, de menos ir na igreja para congregar. Então, assim, se você não gosta das coisas de Deus, vai na força do seu braço mesmo. Talvez você consiga prosperar. Mas se você tiver essa fé que eu agora tenho, de pedir a Deus para te dar força, cara, você vai encurtar o caminho, eu tô te falando, né, Fernandão? Você vai encurtar o caminho 100%, porque é o que aconteceu comigo. Eu ganhava muito dinheiro, mas gastava mais que eu ganhava. Eu perdia muito dinheiro, usava muita droga, comprava droga, pagava prostituta, pagava, sabe, coisas que sugam o dinheiro, chama devorador. O devorador estava presente na minha vida 24 horas por dia. E quando eu entendi que eu entregando a minha vida 100% para Deus, a minha vida ia mudar, eu estou sendo testemunha viva nisso. Aí, os processos para você se prosperar é o seguinte: não falar mentira, não ficar com ódio no seu coração, saber perdoar e pedir perdão. Isso é algumas chaves assim super importantes. Outra coisa também, semear na vida das pessoas, ajudar as pessoas, ajudar uma instituição, ajudar uma igreja, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, o seu próximo, amar o seu próximo, saber perdoar. Algumas chaves que eu virei na minha vida que eu não fazia isso. Hoje eu entendo que isso é um princípio que eu estou cumprindo, que está me prosperando muito. E se Deus vê o seu coração, que você pode prosperar, ficar rico, ficar com dinheiro aqui na terra, e se Deus já conhece seu coração, sabe que você não vai esquecer dele, Deus vai te prosperar. Mas muitas pessoas não se prosperam porque, quando ficarem ricos, vão esquecer de Deus. Então, eu entendo que isso é um princípio. Então, eu quero aqui agradecer essa imensa oportunidade. Quero muito agradecer ao Fernando por ter me convidado. Eu sei que o tempo aqui é pouco, todo mundo está com fome. O meu tempo, já falei meu tempo aqui, 25 minutos. Eu quero agradecer a todos, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida no coração, faça o que eu fiz, deu certo para mim. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a, orar e frequentar igrejas, fui em células, já fui em eventos que as igrejas promovem, que é os legendários. Eu sou um cara, assim, transformado pelo poder de Deus através da minha fé. Então, assim, se você não tem fé em Cristo, pode depositar sua fé no Criador, que é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que você será muito feliz. Então, é um versículo que eu carrego: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam realmente, a partir de hoje, querer ser pessoas melhores na vida de vocês. Beleza? Deus abençoe. Ah, tá. Tem um videozinho aqui, é de 1 minutinho, se vocês me derem essa graça de assistirem comigo. Jesus pode escrever a sua história de novo. Isso aí é eu nas festas aí, galera. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim com a sua família hoje. Um dia já cansado eu disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Ei, glória a Deus, né? Obrigado, meu irmão, que Chorar de alegria é a melhor coisa que tem no mundo, é gente. a melhor Muito coisa bem. que tem. Homem chora, É. né? Homem que não chora, coração tá meio endurecido. Ainda não cai semente boa lá não, porque se cair semente boa lá não vai prosperar. Verdade. Que o
Deus Todo-Poderoso continue passando um arado em nosso coração e que doa o tanto que tiver que doer, porque a semente, ela só germina desse jeito. Você continue agora sendo um cara de verdade, Amém. né? Você falou tanto da palavra mentira e você é um cara autêntico. Você fala o que tem que falar, sua esposa te acompanha, porque novas histórias são reescritas. Nós não podemos ter vergonha de quem fomos. Nós temos que ter, na verdade, prazer, entender a graça, a misericórdia do que nós nos tornamos. Esse é o ser, que você continue na sua caminhada de transformação. Essa é uma pequena lembrança. Guarde ela com carinho. Um abraço. Muito obrigado, Fernando. Deus abençoe. Chamados a cultivar.